Estamos aqui para mais um Entrevistas. Desta feita na sede do Partido Comunista Português, em Loures. Temos dois convidados, como tem vindo a ser habitual, Gonçalo Caroço, muito obrigado por ter vindo, vereador da Câmara Municipal de Loures, pelas listas da CDU, e António Pombinho, presidente da Junta de Freguesia de Loures. Vamos então dar início a esta entrevista. Quando venceu a Câmara com, e ainda bem, com muitos projetos a andar, ou com muitos projetos prontos a andar. E acrescentando uma outra questão que agora se está a sentir, que ao longo de décadas nunca aconteceu, que é esta verba do PRR que está agora a entrar. E, portanto, é evidente que isso é sempre uma forma de alavancar alguns dos projetos que são necessários para o nosso concelho. Depois, temos uma outra face da moeda, que é, muito bem, avançam-se com projetos que estavam ou a andar, ou prontos, como, por exemplo, vou dar o exemplo da questão da Frente Ribeirinha, por exemplo, em que o próprio PS vota contra o empréstimo da Frente Ribeirinha por 2 vezes no mandato da CDU para impedir que a Frente Ribeirinha avançasse e depois, com o projeto pronto em mãos, faz um empréstimo ele próprio com o PSD para fazer a Frente Ribeirinha, que é uma obra marcante do nosso concelho. Na área da educação, na área da habitação, nós deixámos uma estratégia montada que permitiria, se tivesse sido posta em prática, responder a uma população que tem estado de fora das respostas públicas de habitação, em particular a classe média. Todos nós sabemos que neste momento as pessoas que têm melhores condições económicas conseguem manter as suas casas. Existe alguma resposta em termos sociais de arrendamento acessível, mas depois para um arrendamento apoiado não existe. E nós tínhamos essa estratégia montada, infelizmente caiu por terra, já se perderam mais de 600 novos fogos aqui no concelho de Loures devido à ação do atual executivo, não é? E depois temos algumas outras situações, como por exemplo, nós tínhamos um projeto para o concelho no sentido de aumentar as respostas sociais em 2 áreas absolutamente fundamentais, como as creches ou como os lugares de lar. Isso também, neste momento, só 15% disso é que está concretizado e vai ser muito difícil concretizar mais. Não é? Portanto, aquilo que nós achamos é que é evidente que os projetos existiam, muitos deles avançaram, infelizmente, infraestruturas novas que não estivessem já pensadas por nós há muito pouco, e há aqui algumas áreas, em particular estas áreas que acabei de referir, a educação, a área social e a habitação, onde, de facto, houve retrocessos importantes e que se vão sentir fortemente nos próximos anos. Eu, naturalmente, cingi-me-ei às questões da freguesia de Loures, porque é isso que me compete. Eu direi que, até ao momento, este é um mandato de recuo substancial relativamente à freguesia de Loures. Deixe-me dar-lhe 2 ou 3 ou 4 exemplos. Por exemplo, o estádio municipal, que estava pronto para avançar em determinadas circunstâncias em que o Grupo Esportivo de Loures continuaria a ter a sua atividade desportiva na cidade de Loures. Esse projeto foi abandonado, o Grupo Esportivo de Loures jogou uma época inteira fora daqui, na Morteira, isso não é época questão relevante, e não aconteceu nada naquele terreno. Isso não pode acontecer e é uma falta de respeito pelo clube que, digamos, a freguesia não pode permitir. Vemos que foi abandonado o processo do Centro Cultural e, portanto, o Loures vai continuar, não sei durante quantos mais anos, a não ter um espaço para uma atividade cultural qualificada, para onde um conjunto de artistas, de produtores, de agentes culturais possam desenvolver a sua atividade. E, tão relevante também, estava previsto, com a construção da variante, um novo edifício para o mercado municipal, em que haveria no piso superior uma loja do cidadão, portanto criar uma centralidade diferente e mais qualificada na cidade.
Estes são todos projetos que, tendo caído, levam a que Loures, cidade, freguesia e capital do concelho, tenha regredido e tenha perdido, não sabemos quantos anos, haveremos de ter balanços a seguir, não sabemos quantos anos, portanto ter regredido para, digamos, um projeto futuro para a cidade. E, portanto, este, digamos, é o traço fundamental de oportunidade perdida que este mandato corresponde. Primeiro, que esses investimentos são da responsabilidade do Governo e da Administração Central é um facto, ponto final, parágrafo. Ok? A questão é, então, e a administração local, as câmaras municipais, podem ou não fazer alguma coisa relativamente a esta matéria. Podem e fazem. A Câmara Municipal, em mandatos anteriores, esteve disponível para viabilizar um conjunto de investimentos na área da administração central. E continuamos a fazer. Agora, não podemos aceitar uma lógica que é isto, o que é preciso é a gente fazer de qualquer maneira, e porque depois eu estou para ver se o Presidente Ricardo Leão, quando tiver problemas e tem problemas relativamente à recolha de resíduos, vai ao Ministério do Ambiente para eles fazerem a recolha dos resíduos. Isso é tudo da mesma coisa, portanto, podem fazer. E isso não é verdade. E, portanto, é preciso, digamos, avaliar as capacidades administrativas e financeiras no sentido de poder viabilizar um conjunto de questões, sem dúvida, e viabilizamos, sem, digamos, entrar numa lógica que é uma lógica facilitadora do papel do Estado em todo este processo. Quer dizer, isso é uma questão que é desmentida pelos factos. Basta ir às reuniões de Câmara e às decisões tomadas nas reuniões de Câmara no mandato da CDU, nos últimos mandatos, e ver-se que isso não é verdade. Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. Centro de Saúde de Lousa foi totalmente remodelado pela gestão da CDU na Câmara Municipal e foi dado ao Ministério da Saúde. Centro de Saúde de Santa Iria da Zóia, um lançamento de concurso pela Câmara Municipal de Loures e que foi dado ao Ministério da Saúde. Centro de Saúde do Catujal, um centro de saúde que foi por nós lançado e que depois o PS ganha as eleições e é ele depois que avança com a obra, mas o assunto estava lançado, era uma questão de adjudicação. Centro de Saúde de Santo Antão do Tejal. Deixámos o projeto pronto na ARS para aprovação para depois avançar de seguida com o protocolo assinado. Escolas do segundo e terceiro ciclo e escolas secundárias. Nós, quando estávamos na Câmara, não tínhamos autorização nem sequer para fazer projetos para essas escolas. E foi depois de muita pressão nossa que foi possível, finalmente, o Ministério da Educação dizer-nos, sim senhora, então vamos fazer aqui um protocolo para vocês poderem fazer os projetos. E depois logo se vê o dinheiro. E nós, evidentemente, que aproveitámos essa oportunidade. Isso não foi decidido na reunião de Câmara, ainda no tempo do Bernardino Soares, no tempo da CDU. E que depois, a seguir, o Partido Socialista ganha as eleições e, infelizmente, das muitas obras que são necessárias nessas escolas da responsabilidade do Ministério, neste momento só 2 é que vão avançar e há uma que estava já tratada por nós que foi metida na gaveta, que foi a escola de Camarata, a escola Mário Sá Carneiro, onde não está previsto absolutamente nada quando havia dinheiro para isso. Portanto, essa é uma questão que cai pela base. Nós sempre estivemos disponíveis para isso. A CDU acha que a questão do metro vai ser concretizada, porque a população não iria perdoar se perdesse agora esta oportunidade. E por isso nós estamos convictos de que o metro terá que avançar e que vai avançar. É evidente que foi perdido muito tempo. Foi perdido cerca de 1 ano em que não se tratou do assunto. E agora aquilo que nós vemos é que o investimento no metropolitano é um daqueles que está mais posto em causa em termos de PRR. Basta ver as notícias como temos visto. Vai ser difícil dar a volta a esta questão, mas eu acho que a Câmara, o Presidente da Câmara, o Governo tem que ver como é que resolvem isto, porque é um problema criado por eles, porque passaram mais de 1 ano em que não tomaram decisões que deviam ter tomado e vão ter que o resolver. Da nossa parte, aquilo que a população pode ter certeza é que da CDU nós estaremos sempre do lado da solução para resolver este problema. Uma questão muito importante é garantir que o metro não vai criar mais constrangimentos na vida da cidade de Loures. Ou seja, as estações, quer a do Infantado, quer a de Loures,
do Hospital Beatriz Ângelo têm que ter condições, nomeadamente de parqueamento, que garanta que depois os carros não ficam espalhados pela cidade, criando, digamos, um caos na cidade e, portanto, dificultando ainda mais a vida na cidade. Essa, para nós, neste momento, é a grande preocupação micro, chamemos-lhe assim, do ponto de vista das pessoas da freguesia. Naturalmente, sobre o metro é absolutamente fundamental e, portanto, mantemos a opinião que sempre tivemos relativamente a isso. Relativamente à freguesia, não temos ainda decisões da CDU, estamos a trabalhar. Continuo muito empenhado em criar condições para que a CDU tenha uma candidatura forte, capaz de dar resposta às expectativas das pessoas. Quanto à Câmara, não há nenhuma decisão na Assembleia Municipal, agora estamos numa fase de auscultar a população, tentar auscultar o movimento vivo, não é? Do nosso Conselho, prepararmos aqui um programa eleitoral que responda. Evidentemente que temos ideias, evidentemente que sabemos o caminho que queremos, mas se não ouvirmos as pessoas, não vamos com certeza acertar em tudo e vamos falhar. Portanto, temos que ouvir, estamos nessa fase agora de auscultar, de ouvir, preparar e depois irmos à batalha que é para ganhar. Em termos das freguesias, nós ainda não fechamos isso completamente, embora, evidentemente, haja freguesias muito importantes onde claramente vamos trabalhar muito, porque elas precisam da CDU também. Estamos a falar de grandes freguesias, como Santaria, São João da Talha e Bobadela, por exemplo, mas também Camará, Tungues e Apelação, onde temos aí, sem dúvida, objetivos muito concretos de poder trabalhar e de conseguir ganhar essas eleições, mas também para a Câmara, como disse, mas também para a Assembleia Municipal. Não esqueçamos da Assembleia Municipal e da importância que ela tem, porque nós sentimos na pele, há 4 anos, no mandato anterior, o que é trabalhar sem uma maioria absoluta, que nos impediu, infelizmente, de fazer muita coisa. Ainda dei há pouco o exemplo da Frente Ribeirinha, em que PS e PSD se juntaram, mas também aqui a Verenta Louros, por exemplo, que está agora a ser feita, podia ter sido feita já há 4 anos atrás, em que foi à reunião de Câmara e também foi chumbado na altura pelo PS e o PSD. Portanto, não é só ganhar, é ganhar e termos as condições para podermos ter um mandato que nos permita fazer o nosso programa. E as pessoas também têm que saber isso, têm que se lembrar que há 4 anos ganhámos, mas não tivemos essas condições e, portanto, houve aqui impedimentos de outras forças políticas que nos impediram de avançar com algumas obras que muita falta faziam ao nosso Conselho. Eu vou dar aqui o exemplo de Santo António dos Cavaleiros. Todos nós sabemos aquilo que aconteceu junto, lá em cima, no Planalto da Caldeira, em Santo António dos Cavaleiros, com a construção de 2 grandes empresas que foram criadas e foram ali fazer o seu apoio logístico, não é? E isso foi uma coisa ainda tratada pela CDU, no mandato anterior. E esse era para nós, e continua a ser para nós, um aspecto absolutamente essencial, que é o aproveitamento das áreas que permitam o desenvolvimento destas áreas económicas, de forma a trazer essas empresas para cá. Foi isso que fizemos, conseguimos aproveitar mais de 80% dos terrenos que estão no nosso Conselho a nível do PDM, que estão previstos para as áreas económicas, estão já em uso, ou pelo menos em vias de utilização, e portanto esse é o trabalho que fizemos, com resultados, e que evidentemente que iremos querer continuar. Primeiro gostava de tentar desmontar um mito. Não é verdade que a CDU na Câmara tenha sido pouco amiga do investimento privado. Não é verdade que a CDU na Câmara tenha sido incentivadora da logística por si. Só para dar 1 ou 2 ou 3 exemplos. É verdade que está em construção um grande centro logístico do Lidl em Loures, na freguesia de Loures, mas ao lado está em construção uma unidade importante da Sacapac, da antiga Honor, em Loures, licenciada pela gestão CDU, e que foi possível, através da atividade de proximidade da área económica da Câmara Municipal
com a administração da empresa, encontrar uma localização para o seu investimento. A mesma coisa relativamente a um conjunto de novas unidades industriais. Aquilo que se passa é que Loures Freguesia tem um conjunto de atividades logísticas, sim, é verdade. Tem o Grupo Luís Simões com a sua sede aqui, tem, digamos, o investimento do Lidl, mas tem empresas industriais com sede na freguesia de Loures que se chamam Jalpeixe, que se chamam Ovione. Se isso não é indústria, é o quê? Portanto, a primeira questão é, por favor, podem contar histórias e podem criar mitos e podem mesmo dizer que agora é que se faz inovação na Câmara Municipal porque acabaram com o projeto Loures Inova e agora chamam-se Loures Innovation Hub, que é uma coisa certamente muito moderna, mas não tem nada, não tem nenhuma alteração substancial. E, portanto, não. Tratemos de coisas sérias que é a economia e que é a criação de riqueza e que é a criação de emprego. Aquilo que queremos fazer em Loures é criar condições nos espaços que o Plano Diretor Municipal reserva para esta matéria, a instalação de empresas, dando particular importância ao setor industrial, mas também tendo particular importância, tendo, digamos, a mesma importância àquilo que se pode chamar de transformação de produtos do setor primário. Estamos naturalmente preocupados com aquilo que está a passar no Hospital Beatriz Ângelo, e a exemplo de outros hospitais, que é a falta de qualidade do serviço. É muito importante que haja condições e que haja meios para que o hospital desempenhe cabalmente as suas funções. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é importante haver meios para que o setor médico e o setor de enfermagem e todo o hospital dê resposta concreta às necessidades das pessoas. Aquilo que temos de discutir neste momento é, temos um hospital de serviço público, gerido de forma pública e que tem que dar resposta às populações. Temos que nos focar aí, porque se não nos focarmos aí, o que é que se pretende? Pretende-se desvalorizar a resposta pública de forma a que o privado possa continuar a fazer o negócio como fazia anteriormente. É esse o objetivo. E, portanto, vamos focar-nos naquilo que é essencial, que é pôr o Hospital Beatriz Ângelo a funcionar de forma a dar resposta que as pessoas precisam. E não é isso que tem acontecido. Aliás, o que temos tido até é retrocessos. Ainda com o Partido Socialista no governo, como se recordam todos, foi fechada a urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo à noite e ao fim de semana. De forma, na altura, como diziam, não era definitiva, era provisória. É claro que foi definitiva. Nós já, quando vieram as contas da Câmara do ano passado, percebemos que a dívida da habitação continua a aumentar. Ou seja, está ao nível do aumento de dívida que nós deixámos quando saímos. Cerca de 250 mil euros que aumentou a dívida, ultrapassando pela primeira vez os 15 milhões de euros. Portanto, é evidente que o programa que está a ser aplicado, embora possa ter alguns resultados, não está a resolver o problema que disseram que iam resolver, que era o de acabar com a dívida, até está a aumentar. Tenho uma visão semelhante. A freguesia de Loures não é das mais fustigadas, mas tem um nível de habitação social muito forte também, em alguns bairros. Temos as Chapateiras, temos São Sebastião de Guerreiros, temos o Barro, com uma escala menor. E, portanto, aquilo que necessitamos, sem dúvida, é criar condições para ter uma resposta global do país às questões da habitação. Proximidade, participação e identidade. Ou seja, vamos continuar a estar perto das pessoas, a ir completar o ciclo das visitas e das participações em cada uma das aldeias e dos lugares da freguesia de Loures, com o projeto A Junta Vem Cá e, portanto, no sentido de ouvir as pessoas, de perceber ou tentar perceber as expectativas que têm e, portanto, e de podermos
tentar encontrar soluções para essas expectativas e tentar encontrar respostas para essas expectativas. A participação, nós vamos iniciar a partir de setembro o terceiro ano do orçamento participativo com um valor afeto no orçamento 50% superior ao que havia, portanto passamos a 15 mil euros para para os projetos que possam ser aprovados do orçamento participativo. E depois identidade. Uma das coisas que mais foi forte na campanha eleitoral há 3 anos foi a necessidade de as pessoas sentirem a ligação e a identidade com a sua terra, com a sua freguesia, com Loures. E portanto foram-me falando, e a Feira de Loures, e como é que é, e portanto eu disse rapidamente, compreendi o peso que isto tinha e a força que tinha, e portanto eu disse rapidamente, muito bem, se ganharmos as eleições, se depender de nós, vamos fazer a Feira de Loures. E portanto já fizemos 3 anos, 22, 23 e 24, digamos, uma evocação histórica da Feira de Loures, com sucesso e com dimensão crescente. Este ano, então, isso foi absolutamente nítido e, portanto, com, digamos, uma resposta das pessoas, dizer que saudades que tínhamos disto e, portanto, vamos manter, obviamente, em 2025 a Feira de Loures, porque isso corresponde, de facto, à identidade. Para nós, o Concelho de Loures é muito diversificado, como todos sabemos, em vários níveis, a nível religioso, a nível económico, a nível etário também, e, portanto, nós também sabemos que o Concelho de Loures recebe cada vez mais pessoas. E as pessoas têm que ter condições para viver no Concelho de Loures. E é por isso que a nossa grande preocupação é que haja as respostas necessárias à população. Muito obrigado a ambos, foi um prazer estar aqui na sede do Partido Comunista em Loures para mais um Entrevistas. Só posso agradecer a vossa disponibilidade e esperar que no futuro então possamos ter aí, ou em primeira mão ou não, quem serão os candidatos da CDU, quer à autarquia, quer à Assembleia Municipal, quer também à freguesia de Loures e às demais freguesias, naturalmente.